Uma das novidades que o Resident Evil 4 Remake trouxe em relação ao Resident Evil 4 clássico são os inimigos secretos. Inimigos esses que estão tão escondidos que se tornaram missões secundárias do mercador. Mas o que muita gente não sabe é que no Resident Evil 4 clássico a gente consegue encontrar inimigos escondidos no jogo. Ou melhor, quase isso. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês todos os inimigos secretos e opcionais de Resident Evil 4, do início ao fim do jogo. A ideia aqui é mostrar tudo de forma sequencial para que vocês possam testar no seu game caso vocês não tenham encontrado algum deles. Esse vídeo aqui tá bem interessante e pode até se tornar uma série aqui do canal. Então se vocês curtirem bastante o vídeo de hoje e também hyparem ele para ser mais divulgado e assim mais pessoas poderem assistir, eu vou estar trazendo aqui pra vocês o vídeo de todos os inimigos secretos de Resident Evil 4 Remake, fechou? Mas antes do vídeo começar, eu gostaria de avisar vocês que esse vídeo está sendo patrocinado por Blizzard Entertainment. Tá a fim de se divertir e ter uma experiência absurda de RPG de ação no seu celular? Com gráficos impressionantes, combates rápidos, visual sombrio, loot pra caramba, trilha sonora sensacional e aquela sensação clássica da batalha que só um RPG de verdade entrega? Então eu apresento pra vocês Diablo Immortal. O jogo traz uma experiência cinematográfica insana, com gráficos de altíssima qualidade e uma jogabilidade muito fluida, pensada tanto pra quem joga no celular quanto pra quem prefere jogar no PC. Dá pra montar builds diferentes, encarar chefões gigantes e enfrentar hordas de inimigos, além de demônios no mundo de Sanctuary, além de jogar solo com amigos, em clãs e participar de dungeons, raids e até PVP. Esse jogo ele é ambientado entre o Diablo 2 e o Diablo 3, fazendo parte oficial da lore da franquia, o que deixa tudo mais interessante pra quem é fã da história desse universo. E o mais legal é que a franquia Diablo está completando 30 anos. E por conta disso, o Diablo Immortal continua recebendo muito conteúdo novo, além de ter evoluído bastante desde o seu lançamento, com atualizações constantes, novos eventos, conteúdos e desafios. Então sempre tem coisa nova pra fazer. Se você curte RPG de ação ou quer uma experiência de qualidade de PC no seu celular, clica aqui no link que está no topo da descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para baixar o Diablo Immortal, que está disponível tanto para iOS quanto para Android. E o melhor de tudo, totalmente de graça. Obrigado a Blizzard por patrocinar essa parte do vídeo e agora sim, bora começar o vídeo. Os primeiros inimigos opcionais de Resident Evil 4 clássico já estão presentes logo no início da vila. No vídeo anterior eu mostrei que existe uma cena opcional que praticamente todo mundo conhece, que é aquela cutscene de quando você entra na cabana principal e o Dr. Salvador aparece. Só que como essa cena é opcional, você pode optar por assistir ou não assistir essa cutscene. Caso você não assista ela, o Dr. Salvador já estará presente na vila assim que você chega, bem em frente à porta que leva pra fazenda, funcionando como inimigo principal. Agora, caso você assista a cutscene, o Dr. Salvador já vai aparecer na frente da cabana. E isso confunde muitas pessoas. Muita gente acha que dentro da vila existem dois Doutores Salvadores, mas a questão é que não, existe apenas um. Isso porque quando você ativa a cutscene que spawna o Dr. Salvador da cabana, o que estava lá no portão simplesmente desaparece. Ou seja, na teoria o inimigo que estava no portão apenas muda de posição e passa a aparecer na frente da cabana. Mas mesmo sendo apenas um único Dr. Salvador, você consegue matar ele 2 vezes. E isso é muito simples de fazer. Faz assim, inicia o jogo, chega na vila e vá direto até o portão da fazenda. Elimine o primeiro Dr. Salvador e logo em seguida corra pra cabana e ativa a cena que faz o segundo aparecer. Fazendo isso, em vez de você matar apenas um, você acaba matando 2 Doutores Salvadores. E é exatamente isso que confunde muita gente, fazendo parecer que existem 2 inimigos, quando na verdade existe apenas um. É meio difícil de explicar, mas acho que deu pra entender. Após isso, nós seguimos pela fazenda e chegamos na parte da pedra gigante. Quando nós chegamos aqui, acontece o Quick Time Event que nos obriga a correr e ir em direção a esse túnel. E consequentemente, ir até a antiga cabana para poder encontrar o Luiz. Mas se em vez de continuar normalmente, você resolver voltar pelo caminho, você vai encontrar 2 inimigos em cima de uma ponte. Ponte essa que é a que leva a gente pra parte da cabana. Só que o mais estranho é que eles já estão presentes no mapa antes mesmo do Quick Time Event começar. Ou seja, esses inimigos eles já estão no cenário antes mesmo da cena ser ativada, podendo inclusive ser eliminados antes mesmo da perseguição acontecer. Após isso, nós salvamos o Luiz, lutamos contra o Bitores, conhecemos o mercador, passamos por alguns puzzles e, enfim, chegamos à casa do chefe da vila. Normalmente, quando as pessoas chegam aqui, eles descem a escada e exploram a parte de baixo da casa. Mas por incrível que pareça, muita gente não percebeu que embaixo da escada tem uma porta escondida. E quando você decide verificar essa porta, encontra um ganado dentro de um banheiro. E isso é algo que você provavelmente já conhece. Só que o que muita gente não sabe é que isso na verdade é uma piada interna dos desenvolvedores, que acabou se repetindo em outros jogos da franquia. Eu vou explicar essa história melhor lá na minha série de 10 curiosidades sobre Resident Evil 4, que até o momento já contém 5 episódios. E o 6º tá pra chegar agora no começo do próximo mês. Então fica de olho aqui no canal.
Depois disso, passamos pelo Dr. Salvador, passamos pela vila e enfim chegamos na parte da igreja. E aqui nesse local existe um pequeno easter egg relacionado a um dos momentos mais marcantes do jogo. Lembra daquela cutscene em que o sino toca e todos os ganados vão até a igreja rezar? Aqui acontece algo parecido. Se você vier aqui na frente da igreja e atirar nesse sino, alguns ganados novos irão aparecer no local. Isso é interessante porque é um detalhe muito sutil pensado pela Capcom. Provavelmente ela já imaginava que alguém um dia ia tentar atirar nesse sino pra ver o que acontecia, baseado naquela cutscene. Então por conta disso ela acabou criando essa mecânica de quando você atira no sino, alguns inimigos extras aparecem. Em seguida passamos pelo El Gigante, atravessamos o pântano, derrotamos o Deolago e finalmente chegamos à parte noturna do jogo. E é justamente aqui que encontramos um combo de inimigos secretos. Ao pegar o barco e retornar até a entrada do lago, uma cutscene secreta é ativada. Cutscene essa que apresenta quem? Os Colmilos. Depois dessa cena, você pode derrotá-los e voltar ainda mais pelo mapa, retornando até a área do pântano. Nesse ponto, o jogo revela uma grande quantidade de inimigos extras espalhados pelo cenário. Ao todo, são 11 inimigos. Um fica exatamente dentro dessa cabana, 4 estão espalhados pelo pântano, 2 aparecem no caminho em direção ao gigante, um fica aqui isolado, 2 permanecem próximos à entrada, e o último está dentro da última cabana, sendo esse o local do game que mais contém inimigos extras. Em seguida, passamos pela represa, passamos pelo El Gigante e enfim chegamos na parte da igreja. Aqui na igreja a gente salva a Ashley e na hora de sair ocorre uma cutscene. Se vocês se lembrarem, nessa cutscene aparece uma cena de 2 cultistas entrando na igreja e atacando os 2 protagonistas. E com isso a gente acaba pulando pra fora da igreja. Normalmente a gente só seguiria o caminho rumo à vila. Porém, se você decidir retornar para dentro da igreja logo após essa cena, você vai encontrar exatamente os 2 inimigos que acabaram de nos atacar. Eu achei isso muito interessante porque a Capcom imaginou que algum dia alguém tentaria retornar lá para dentro. Talvez para encontrar o Sudder novamente ou coisa do tipo. Então, para evitar de só colocar um texto na porta dizendo que não poderia entrar, eles resolveram deixar esses 2 inimigos presentes lá dentro. Olha só que interessante. Agora os próximos inimigos vão aparecer só lá na parte do castelo. Chegando no castelo, passando das catapultas, no puzzle das espadas e conhecendo o Salazar, a gente tem algumas possibilidades, sendo uma delas. Quando você voltar pela porta principal e vir aqui pela esquerda, você vai encontrar 2 cultistas protegendo a entrada. E aqui na direita, onde a gente pega a chave do castelo, terá mais 3 inimigos. Agora, se você voltar lá pro início do castelo, você vai encontrar mais 2 cultistas te esperando logo na entrada do local. Particularmente, eu não sabia da existência desses 2 cultistas aqui. E o motivo é meio óbvio, né? Eu nunca tentei voltar pro início do castelo. Galera, só uma questão. Quando eu tava fazendo o roteiro e eu estava testando, né, pra ver onde é que os inimigos estavam, quando eu tava testando, eles apareceram aqui na entrada do castelo. Só que quando eu fui gravar as cenas, eles apareceram no cenário anterior, o que não faz muito sentido. Eu não sei se é meio aleatório de eles spawnarem aqui, mas quando eu tava fazendo o roteiro, eles apareceram lá na entrada do castelo, enquanto aqui eles apareceram nessa sala do puzzle das espadas. Não sei exatamente o motivo, mas só dando uma explicação aí pra vocês, fechou? Após isso, passamos pelo Garrador, pelo Salão do Tapete Vermelho, pelos esgotos do castelo e enfim chegamos na parte do Ritual dos Luz Iluminados. Aqui você deve matar eles pro portão no qual eles vão correr não ser fechado. Com isso, você passa desse local e volta pra área dos Novistadores. Quando você chegar aqui e olhar pra sua direita, você vai ver um Novistador escondido, que só aparece após todos os eventos dessa área. E não é só isso. Nessa mesma área tem um outro Novistador, lá na parte do controle da água, que normalmente aparece em posições diferentes. Na sequência, passamos pelo vermelhinho da chave, passamos pelo labirinto, lutamos contra o Garrador na jaula, soltamos a Ashley e passamos pela parte dela. Depois disso, o jogo permite que a gente retorne pelo mapa, revelando alguns eventos bem interessantes. Ao voltar para o local da jaula, onde lutamos contra o Garrador, damos de cara com 4 inimigos logo de início. Após derrotá-los e avançar pela sala, encontramos mais 2 próximos à entrada, e um outro posicionado na frente dessa sala da esquerda. Aliás, nessa sala da esquerda existe um detalhe muito curioso. Dependendo da versão do Resident Evil 4, é possível encontrar 1 ou até 2 novistadores escondidos ali. Aliás, falando em novistadores, existe um detalhe bem interessante naquela parte do ninho, onde a Ashley é sequestrada. Após a cutscene, vários novistadores aparecem pelo cenário e você acaba lutando contra eles. Depois que você derrota todos os inimigos e segue normalmente pelo caminho, aparentemente nada mais acontece. Porém, se você observar com atenção o ninho, você vai perceber a presença de mais 2 inimigos escondidos. Um na parte da frente e outro na parte de trás da estrutura.
assinatura. Por incrível que pareça, muita gente até hoje nunca percebeu esses dois, principalmente na versão de PlayStation 2, já que os gráficos eram bem mais pixelados. Além de que muitos jogadores simplesmente atiravam diretamente no ninho assim que chegavam ali. O detalhe é que esses dois novistadores só aparecem depois da cutscene. Então se você destruir o ninho imediatamente, os dois acabam morrendo antes mesmo de serem vistos, ou até mesmo antes de serem spawnados. No mapa seguinte, passamos pela torre do relógio e chegamos ao confronto contra os dois carradores. Após derrotá-los, ainda é possível retornar até a torre. Ao subir novamente, encontramos 3 arqueiros dentro da estrutura posicionados em andares diferentes. Depois de eliminá-los, você tem a opção de voltar para a área externa da torre. E se você retornar, você vai dar de cara com mais 3 cultistas esperando pelo jogador. O mais curioso é que nessa altura do jogo, teoricamente nem seria possível retornar, já que a ponte foi movida e o caminho principal foi bloqueado. Mas mesmo assim, a Capcom decidiu deixar esses inimigos posicionados no local, provavelmente prevendo que alguns jogadores tentariam retornar pelo cenário para explorar tudo novamente. Em seguida, passamos pelo Verdugo, enfrentamos os 2 El Gigantes, atravessamos a área dos novistadores, passamos por aquele cenário do besouro escondido e enfim chegamos à área das minas. Aqui nesse local nós apenas seguimos reto indo em direção aos inimigos, mas se você olhar para a sua direita, você vai encontrar uma tumba sendo protegida por um ganado. Nesse momento, passamos pelo carrinho das minas, passamos pela estátua do Salazar e passamos pela torre do elevador. Aqui na luta do Salazar não tem exatamente um inimigo secreto ou coisa do tipo, mas sim um spawn infinito de Las Plagas. Quando você desce aqui pra parte de baixo, começa a ser spawnado uma porrada de plaga. E isso é infinito, você pode matar uma que vai vir 2, 3 e assim por diante. Isso aqui provavelmente 90% de vocês já sabem, mas deve ter alguém aí que não chegou a ver elas. Agora, lá na parte da ilha temos alguns inimigos escondidos. Após o início da ilha, passando pela área das câmeras de segurança, precisamos enfrentar vários inimigos que atacam à distância, arremessando bombas e atirando contra o jogador. Após derrotarmos eles e seguirmos nosso caminho, chegamos à área dos laboratórios, onde aparecem os temidos Regenerators. Porém, se você decidir voltar para a área anterior, vai aparecer 2 inimigos com uma arma de choque, novamente segurando o seu retorno. Mais um exemplo do jogo reagindo à exploração do jogador. E agora vem pra mim o inimigo secreto mais interessante do jogo. Se liga! Depois de pegar o cartão de acesso e entrar nesse local, nós precisamos alterar o cartão para poder abrir a porta de saída. Normalmente a gente apenas trocaria o cartão e seguiria em frente, mas acontece que nesse local tem um item interessante, a mira infravermelha. Só que caso você invente de pegar essa mira, a porta do local vai ser trancada e um Regenerator irá se soltar, obrigando você a lutar contra ele. Essa parte eu acho muito interessante, pois é o único momento do game que contém essa mecânica. Quase como se o personagem se tornasse um mini-boss, e é muito provável que foi isso daqui que inspirou os inimigos secretos do R4 Remake. Ou talvez não, deixe aí nos comentários. E pra finalizar, temos 3 inimigos escondidos antes da luta contra o Krauser. Após o Sadler capturar a Ashley, nós iremos passar aqui nesse local. Derrotando todos os inimigos e seguindo em frente, simplesmente nada acontece. Mas se você retornar para aquele local, você irá encontrar 3 novos inimigos, 2 posicionados logo à frente e um surgindo pela porta da esquerda, sendo esses os últimos inimigos que spawnam caso o jogador tente retornar. E assim finalizamos a lista de todos os inimigos opcionais e escondidos de Resident Evil 4. Só lembrando que caso você tenha se interessado por mais segredos do game, dá uma olhada no último vídeo do canal de todas as cenas secretas de Resident Evil 4. E também assista a minha série de 10 curiosidades que você não sabia sobre o game. Lá eu sempre trago novidades, então se você quiser conhecer curiosidades realmente novas do jogo, é só lá naquela série, fechou? Bom galera, é isso, espero ter curtido o vídeo de hoje. Esse vídeo aqui foi mais simples, tá? Porque o Resident Evil Requiem tá pra lançar, então eu tenho que ter muito tempo pra poder editar os episódios dessa série. Além, é claro, de fazer o vídeo de 10 curiosidades sobre esse jogo. Então fiquem ligados aqui no canal, pois assim que o jogo lançar, eu vou estar fazendo lives, vídeos e soltando muitos episódios da série de 10 curiosidades e também contando a história do game. Além de contar a história de personagens e muito mais. Só lembrando também que eu vou fazer a saga completa de toda a franquia Resident Evil, contando a história de todos os jogos numerados. E eventualmente os spin-offs. Além do mais, que eu vou fazer esse tipo de vídeo também lá pro canal El Hero, só que com filmes, séries e animes. Então se quiserem acompanhar, passem lá, tá bom? Bom, manos, é isso. Espero ter curtido o vídeo de hoje. Esse vídeo deu bastante trabalho, por conta de que eu mesmo faço o roteiro, a pesquisa, a edição, as gravações de cenas e tudo mais. Nada daqui é retirado de outros criadores e é material totalmente original. Então se curtiram o vídeo, fortalece no like, hype o vídeo, comenta e compartilha bastante pra eu trazer mais episódios aqui dessa série. Muito obrigado, tá? Todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui.
E também agradecer a Blizzard por patrocinar uma parte desse vídeo. Lembrando que você pode baixar e jogar grátis Diablo Immortal no link que está aqui na descrição ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Corre lá que esse jogo tá sensacional. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.